Então quer dizer que a lei moral está em primeiro lugar, está em primícias. A lei moral da nação, a lei moral do país, né, está em primeiro lugar. Vale a pena correr qualquer risco, até mesmo de enfrentar uma guerra civil em prol dessas leis, né? Porque afinal de contas, né, essa lei está imperando no mundo inteiro. Pelo menos, né, no pessoal da direita, né? E o pessoal da direita, claro, não está 100% errado, né? Tem que apoiar mesmo essa lei moral, né? Porque não dá para continuar, né, vendo a injustiça tomando conta. Por falar em injustiça, se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai ver que a injustiça sempre está atuando em vários aspectos, né? Mas aqueles que são de Deus, né? Aqueles que são de Deus vão entender qual é o tipo da injustiça, qual é o tipo de lei moral a ser defendida, né? Porque nós já erramos uma vez. Eu vou me incluir no erro, tá? Não tô longe, não tô fora não. Nós já erramos uma vez. A gente orou. Teve pessoas que jejuou, teve pessoas que madrugaram orando, viraram a noite orando, fizeram N movimentos em prol da direita, em prol daquilo que julgou correto. Só que o erro para os cristãos, tá? Não vou generalizar aqui. Mas os cristãos, onde foi que a gente errou como cristão? A gente orou, a gente jejuou, a gente fez um esforço absurdo para ajudar Bolsonaro, para ajudar que a direita permanecesse no poder, em prol da moral, ou da lei moral, né, que deve imperar. Só que a gente orou, fizemos um movimento, fomos derrotados na urna, não aceitamos a derrota e agora fomos para a rua. Como quem diz, né? Se Deus não resolve, eu vou resolver. A oração não foi suficiente, o movimento não foi suficiente. Eu não tive fé. Aliás, está faltando fé, né? Porque Paulo fala que a nossa batalha não é carnal, né? Nossa batalha não é carnal, sim espirituais e poderosas em Deus, né? Tá tendo uma guerra? Tá tendo, com certeza. Só que o povo não tá sabendo guerrear, né? Tá guerreando de forma errada e não tá usando a espada, né? Que deveria usar a espada, né? Tá cheio de instrução para guerrear, mas o povo acha que na força do braço vai conseguir. É o segundo erro, né? Esse segundo erro vai incitar uma guerra civil, né? Da mesma forma que o pessoal da direita acha que o exército entrando na rua, de força armada, sei lá o que, vai fazer com que Bolsonaro permaneça no poder. O outro público, o outro partido, também tem direito de levantar um exército para se opor. Afinal de contas, ele venceu nas urnas. Houve fraude? Não sei, quem sabe. Houve roubo? Não sei, quem sabe. Aliás, isso não faz a menor diferença, porque se o pessoal da esquerda, ou aquele partido do satanismo, tudo que eles fazem já está fora da verdade, fora. Então se teve ultrapassa, se foi de forma ilegal, o que vai adiantar? E detalhe, Deus está no controle, Deus não perdeu o controle, Ele está no controle, entende? Pior ainda é se quem está fazendo a movimentação indo para a rua estiver indo contra os desígnios de Deus, está indo contra o que Deus está querendo fazer por conta dessa situação. Entende? Então não vamos cometer o segundo erro, né? Não vamos cometer esse segundo erro. Já que não deu certo do primeiro, aquieta, né? Vamos ficar quietinho, vamos esperar, né? Entende? Um salmo muito conhecido no meio dos cristãos, né? Clamei ao Senhor no dia do meu socorro, no dia da minha angústia, e Ele ouviu o meu clamor. Claro, teve a espera, esperei com paciência no Senhor.
Mas o pessoal não quer esperar com paciência. O pessoal quer resolver na força do braço. E quando a gente parte para ir para a força do braço, a gente cai naquele ditado lá do Salmo 20, verso 4. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós que confiamos em Deus, faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então, queridos, é diferente, entende? Se orou, já votou, já jejuou, já fez o movimento, fica quieto. Para que ir na rua? Entende? Ir para a rua é invalidar a primeira oração, é invalidar a primeira ação, o primeiro movimento. Vocês estão conseguindo me entender? Agora, eu comecei falando de lei moral, né? Lei moral. Todo mundo quer que a lei moral prevaleça, né? Como quem disse que o Jair Bolsonaro vai fazer isso acontecer, né? Lei moral vai ficar corrigida, né? Vai ficar estabilizada no país. Sendo que a própria palavra fala que todos vão se corromper. O amor vai esfriar, sabe? Se até no meio dos crentes, né, vai ter queda, né, vai ter coisas ruins acontecendo, quanto mais no mundo. Não, mas o homem lá vai assumir o controle, né? Se a gente orar e colocar nas mãos de Deus, já está nas mãos de Deus. Deus já está trabalhando, entende? Já está. Então, por que Deus está permitindo essa situação? Porque nós abandonamos a lei moral das Escrituras e queremos defender a lei moral do mundo. A lei moral do mundo está sendo muito mais importante do que a lei de Deus, a lei das Escrituras. Porque a lei das Escrituras não tolera falso profeta. A lei das Escrituras não tolera adultério, não tolera escândalo, não tolera o espírito de Jezabel atuando no meio da igreja, não a tolera os nicolaítas e tantas outras coisas que eu poderia falar aqui. As Escrituras, a lei de Deus não tolera esse tipo de coisa, é transgressão da lei, pecado. Agora, não quer corrigir a lei moral das Escrituras, não quer se corrigir, não quer corrigir a mensagem, né? Não quer se levantar contra os falsos profetas, não quer se levantar contra a liderança, porque tem medo de falar e perder cargo, tem medo de falar e perder membro, tem medo de falar e perder dinheiro, e quer se levantar para defender a lei moral do mundo. Que igreja é essa? Que cristianismo é esse? Que evangelho de Satanás é esse? Vai vir castigo, vai vir juízo. Aceita que dói menos, aceita que dói menos. Já perdeu, já foi derrotado, quer ser derrotado de novo, quer ser refutado ao extremo. Pior ainda, vai provocar uma guerra civil. Você já imaginou a quantidade de prejuízo que pode ter no mundo, não só aqui no Brasil? E quantos inocentes podem morrer por causa dessa guerra? E o outro partido lá ainda vai dizer, foi os evangélicos que começaram essa guerra. Guerra de espada, não é guerra de oração, guerra no espírito. Os evangélicos começaram a guerra. Aí você que é cristão, não, eu estava orando, eu não fui na rua. Foi, tá junto. Tá junto. No mesmo público, no mesmo jeito que as pessoas estão. Eu quero a lei moral implantada, eu quero continuar permanecendo na lei moral. Mas é a lei de Deus, onde fica? Entende? Como é que fica? Vamos corrigir primeiro a nossa casa, vamos corrigir a igreja, vamos corrigir os adultérios, vamos corrigir os assassinatos, os homicidas, os adúlteros, as doutrinas estranhas, falsas, falsos líderes, falsos irmãos e tantas coisas acontecendo no nosso meio. Vamos corrigir primeiro isso e depois a gente corrige as nações, depois a gente corrige o que tiver corrigido por lá de fora. Primeiro dentro, depois lá fora. Não adianta a gente sentar no nosso defeito, sentar nos nossos erros, esconder os nossos erros, fazer de conta que não está acontecendo nada, fazer de conta que os nossos sacrifícios, a nossa adoração está sendo aceita por Deus, porque não está. O sacrifício dos filhos das trevas está melhor do que o nosso. Os filhos das trevas são mais sensatos do que os filhos da luz. Não adianta jejuar e orar, queridos, se não tiver correção na nossa mensagem. A mensagem evangélica atual, a pregação do evangelho atual é podre. É hipocrisia. É falsa. Está distorcida. Perdemos a lei de Deus dentro do templo, dentro da igreja.
Lembra lá do livro dos reis? A mesma coisa. Algumas pessoas estão encontrando a lei de Deus perdida dentro do templo. Estão abrindo a boca, estão se manifestando. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos corrigir nossos altares. Nós precisamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios que são agradáveis. Vamos parar de oferecer cordeiro manco, cordeiro cego, cordeiro sujo, cordeiro com defeito para Deus. Vamos oferecer sacrifício agradável. E o sacrifício agradável é falar a verdade. Entende? Defender a verdade do Evangelho. Isso é sacrifício agradável a Deus. Pode fazer o maior louvor, uma cantiga linda, com melhores instrumentos que tiver na face da terra. Mas se estiver sentado em cima da mentira, em cima da doutrina falsa, o sacrifício está sendo tolo. Deus não está aceitando o sacrifício. Então vamos corrigir nosso sacrifício, pelo amor de Deus. Vamos andar na linha. Vamos defender a lei de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. E por favor, se Deus falou com você, se você concorda com as palavras, né, compartilhe o vídeo. Vamos fazer esse vídeo girar, rodar, para o pessoal acordar, para o pessoal ouvir a palavra de Deus e parar de errar, entende? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.